Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo nós vamos estar falando de um assunto muito importante que são os predicativos, um assunto muito importante dentro da sintaxe, né? Para começar, é bom dizer o seguinte, que nós temos na sintaxe os termos essenciais, que são sujeito e predicado, e também, depois nós temos os termos integrantes, que são os complementos verbais e os complementos nominais. Os predicativos ficariam entre os dois, né? Os gramáticos não estão de acordo onde colocar eles, né? Ainda que sabemos que eles são parte do predicado, a discussão consiste em se eles são termos integrantes ou termos essenciais. Mas isso não importa. O que importa é a gente estudar e saber bem quem são os predicativos, né? Que são dois, né? Nós temos dois tipos de predicativos. O mais fácil deles é o predicativo do sujeito, né? O predicativo do sujeito é aquele que a gente encontra normalmente no predicado do tipo nominal. Olha só embaixo aí, Margarida está triste. Temos aí o sujeito, um verbo de ligação e uma qualidade do sujeito, triste, tá certo? Mas é bom esclarecer também que nós podemos ter predicativo do sujeito em predicados verbos nominais. E aí, nesse caso, o verbo vai ser ou intransitivo ou transitivo direto, né? Como vemos aí o caso, olha só. O cachorro grunhiu nervoso, verbo intransitivo, se eu coloco o cachorro grunhiu, já temos o sentido completo do verbo. Ou Rosinha abriu envelope ansiosa. Se eu digo Rosinha abriu, preciso de um complemento. No caso, envelope, ansiosa seria o complemento, seria o predicativo do sujeito, que se refere a Rosinha, tá? Bom, é importante esclarecer que quando nós temos um predicativo sujeito, supomos, né, que temos também um verbo de ligação oculto. Aparentemente, ele não aparece na oração, mas podemos perceber que ele está aí, né? As mulheres saíram satisfeitas. As mulheres saíram, e podemos dizer também num outro predicado nominal, as mulheres estavam satisfeitas. Unindo os dois, verbo nominal, as mulheres saíram satisfeitas, tá certo? Importante esclarecer o seguinte, que o predicativo também pode aparecer na ordem inversa. Olha só essa frase aí. Confusas as notícias chegaram, né? Aí vai ter uma vírgula, logicamente que estamos na ordem inversa. Se eu coloco na ordem direta, seria as notícias chegaram confusas. Aí fica fácil reconhecer o predicativo do sujeito. Nesse predicado, né, no caso, verbo nominal, tá bom? Isso é predicativo sujeito, acho que é fácil, não tem dúvida. Agora vamos para o predicativo do objeto. Esse sim que precisa ter muita atenção, estudar com muito cuidado, né? Porque nós veremos mais adiante que ele pode ser confundido com outro elemento. Olha só. Ele também vai aparecer em predicados verbo-nominais, tá? Primeiro dado importante sobre os predicativos do objeto. Olha só. Os colegas consideram Daniel inteligente. Nós podemos claramente identificar que inteligente não se refere aos colegas, senão à qualidade que os colegas dão a Daniel. Então, é um predicativo, é uma qualidade do objeto do verbo, no caso Daniel, tá? Às vezes, essa característica pode ser precedida também por preposição. Olha só, Julieta chamou de empulhador, né? De enganador, né? Vemos aí que o verbo chamou, ele pede um complemento de forma indireta, então, verbo transitivo indireto, tá certo? E isso também, o de empulhador, é um predicativo do objeto, tá certo? Então, ele pode estar unido de forma direta ou indiretamente ao objeto, tá certo? Bom, vejamos agora, né? O predicativo do objeto normalmente se refere ao objeto direto, normalmente, às vezes pode ser também objeto indireto, e reflete uma qualidade momentânea dada pelo sujeito ao objeto, tá certo? Quem dá a característica ao objeto é o sujeito, tá certo? Olha só, todos chamam de responsável, né? Esses outros, todos, né, chamam ele de irresponsável, né? Todos chamam ele irresponsável. Os colegas consideram Daniel inteligente. Quem considera inteligente? Os colegas a Daniel, certo? Então, não é que os colegas sejam inteligentes. Então, os colegas consideram Daniel inteligente, tá? Então, vemos aí claramente que no predicativo do objeto, a qualidade é dada pelo sujeito, tá? E aí eu coloquei alguns verbos aí.
alguns verbos com as características que pedem um predicativo objeto em seu significado secundário são julgar, deixar, achar, considerar, declarar, encontrar, chamar, apelidar, entre outros, tá? Então, alguns verbos têm essa capacidade de pedir predicativo do objeto, tá certo? Não são todos, ok? Vejamos. Olha só. Uma forma de confirmar que nós estamos diante de um predicativo do objeto é passar a oração para a voz passiva. Veja o caso aqui. Todos o chamam de responsável, né? Então, esse de responsável é predicativo objeto? É só você mudar a ordem. Ele é chamado por todos de responsável. Então, nesse caso, aí mudamos a voz, né? A voz passiva, ele é chamado, né? Por todos de responsável, perfeito. Sabemos que de responsável é um predicativo do objeto. Outro exemplo, os colegas consideram Daniel inteligente. Daniel é considerado, voz passiva, pelos colegas inteligente. Veja aí, também funcionou. Julieta chamou-o de empolhador. Ele foi chamado, voz passiva, de empolhador por Julieta. Ok? Então, vemos aí que uma forma de confirmar que estamos diante de um predicativo do objeto é transformar na voz ativa para a voz passiva. Outra forma é você colocar um pronome oblíquo ali e ver o que acontece, né? Então, se você coloca o pronome oblíquo naquilo que vem depois do verbo, se essa qualidade volta a aparecer, aí você tem um predicativo do objeto. O que quer dizer isso? Olha só. Os colegas consideram Daniel inteligente. Os colegas consideram-no inteligente. Então, veja que inteligente apareceu de novo para a frase ter o mesmo sentido, né? Então, aí temos, logicamente, inteligente é um predicativo do objeto. Julieta chamou Manuel de empolhador. Julieta chamou-o de empolhador. É a mesma oração, eu troquei somente o pronome. O professor achou a resposta incrível. O professor achou-a incrível. Aí você viu que eu troquei resposta pelo pronome a, incrível. Perfeito, ficou igual. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o culpado. Então, vejamos aí que culpado permanece, então, predicativo do objeto. Agora, vamos ver dois casos, dois aqui, onde não é predicativo do objeto. Aí nós não temos predicativo do objeto, temos outra coisa que nós vamos estudar mais para frente. Olha só. Comprei uma casa verde. Eu não posso dizer comprei a verde. Não tem sentido, eu diria só comprei a. Então, esse verde aí não é predicativo do objeto. É uma qualidade intrínseca da casa. Tá? Não é que ela ficou verde nesse momento. Lembram-se que o predicativo do objeto se refere a uma qualidade momentânea. Nós vemos uns minutos atrás. Então, aqui a casa é verde. Então, não é um predicativo do objeto. Né? Outro exemplo. Ontem eu fiz um bolo delicioso. Né? Ontem eu fiz delicioso? Não tem sentido dizer isso. Né? Ontem eu o fiz. Então, vemos que aí também esse delicioso não é um predicativo do objeto. É outra coisa, no caso, um adjunto adnominal. Tá bom? Bom, gente, esse é o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bastante importante, porque predicativo do objeto é um assunto difícil, como também predicativo do sujeito. Né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Tchau, tchau.